Olá, nós estávamos esperando por esse momento, esse encontro com você e a Palavra de Deus. Este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, e estamos aqui todos os dias, sem repetirmos nenhum programa, a não ser depois de 3 anos e pouco, a não ser depois de 1189 dias, aquele capítulo é repetido. Estamos fazendo isso pela segunda vez aqui, hein? E já estamos em Marcos capítulo 9. Daqui a pouquinho nós vamos passar os pontos principais desse capítulo com você. Estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Este é o canal, NT no finalzinho, tá bem? E gostaríamos de convidar você que ainda não está inscrito, inscrita, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, copie o link e compartilhe com seus amigos, para que eles também possam estudar a Palavra de Deus. Você acorda, arruma a cama, estuda a Palavra de Deus e sai para ser Jesus para as pessoas. Mas estamos em outras plataformas, lá no Deezer, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje. Estamos também no NT Play, aí tem uma porção de materiais além dos da TV, entrevistas, programas infantis, filmes, tudo isso ali no NT Play. Anote aí, para não perder nada. Queremos agradecer muito aos Anjos da Esperança que nos apoiam, que nos animam também com suas doações. E nós as usamos na rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Pregamos o Evangelho em todo o mundo, através das mídias sociais, em português e espanhol. Participe também conosco como Anjo da Esperança. Mande uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui na tela e torne-se um anjo, uma anja, um anjinho da esperança, pregando a palavra do Senhor através da Rede Novo Tempo. Nós também queremos oferecer para você essa revista especial Entre Família. O título desta revista, não é? Esperança, Novo Tempo, tudo aqui é esperança. E esta trata da família. Entre Família são 15 temas lindos, maravilhosos, e é um tema aqui que me chama muita atenção. O amor acabou e agora? O que eu faço? Você vai aprender através da Bíblia, hein? Você vai discutir esse assunto aqui com a Bíblia. Coisas interessantíssimas aqui. Você estuda, tem os comentários, tem a decisão que você vai tomar diante de tudo isso e como colocar na prática todos esses ensinamentos. Tem lá no final um questionário, você responde, envia pelo correio ou pela internet e recebe um certificado. Maravilhoso, né? Mande uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, só colocando Entre Família. Quero receber ou quero me comunicar pelo WhatsApp. Alguma coisa nesse sentido, pelo WhatsApp e tal. E alguém vai entrar em contato com você para tomar os dados e enviar a revista. Nós também temos uma surpresa, estamos falando aí já há alguns dias, para alguns que estão chegando agora, é uma surpresa. Nós temos uma assistente virtual, é a Esperança, e você pode, é outro WhatsApp, hein? Esse é o terceiro WhatsApp aqui que eu estou apresentando. Vão aparecer durante o programa, não se preocupe. Mas através desse WhatsApp você pode conversar com a Esperança. Inteligência artificial a serviço da missão, da pregação do Evangelho. Faça a sua pergunta ali. Coloque um tema para ser discutido, família, finanças, educação de filhos. E eu quero incentivar você a buscar alguma coisa no âmbito da família. Nós estamos tendo muitos pedidos nesse sentido. Tem uma dúvida da Bíblia? Coloca lá, explique Mateus capítulo 5, verso 7, tal. Aí estamos estudando Marcos 9, eu não entendi tal coisa, o verso tal, e diz assim, a inteligência artificial, a nossa assistente virtual Esperança vai lhe mandar uma resposta, tá bom? Vale conferir. Nós vamos para o intervalo e na volta o capítulo 9 de Marcos. Não sai daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que alegria podermos
agora gastar esse tempo juntos, não é? Investir na nossa espiritualidade, mais um capítulo da Bíblia, o capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos, não é? Marcos, esse evangelho curto, objetivo, uma criança contando a história, apressado, Jesus sai daqui, vai para lá, vem para cá, vai assim, faz isso, faz aquilo, e mostrando esse Filho de Deus, agora nessa parte, a partir do capítulo 9, não é? O Filho de Deus já mostrou até o capítulo 8, do 1 ao 8, Jesus como o Messias, é o Messias, grande proclamação da palavra de Deus. Vamos proclamar, esse é o desejo e o moto aqui de Marcos. O capítulo 9, verso 1, na realidade ficava com um 8, seria um 8,39, vamos dizer assim, porque o 8 só vai até 38, né? Mas ele ainda falou, dizia-lhes: ainda em verdade os afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aqui a gente tem duas ideias, né? A volta de Jesus, mas parece que isso não aconteceu, porque essas pessoas morreram, a não ser que foram trasladadas, não há nenhuma informação disso aqui, mas a gente pode entender esse poder extraordinário do reino de Deus com a morte de Cristo. Várias pessoas vão passar aqui e ainda vão ver isso, vão ver o poderoso momento da morte de Jesus, poderoso, e mais ainda, o poder de Deus da ressurreição, morte e ressurreição. Então, vários aqui não vão morrer, vão ver isso, como seguramente aconteceu. E aí a gente vai para o capítulo 9, a transfiguração. Jesus fala da importância de levar a cruz, de negar-se a si mesmo e de segui-lo. Não é levar a cruz para qualquer lugar, né? Tem gente que pensa que a cruz é carga. Cruz não é carga. Cruz tem que ver com morte espiritual. Cruz tem que ver com morte espiritual, não é carregar um peso. Estou carregando aqui a minha cruz, né? Um parente doente, carregando a minha cruz, esse casamento, carregando a minha cruz, carregando a minha cruz. Eu preguei um sermão uma vez sobre isso daqui, de levar a cruz e tal, levar a cruz, e falei que não era carga e tudo mais, né? E a saída, passa um casal e a senhora olha para mim e diz: pastor, eu quero lhe apresentar a minha cruz. E apontou para o marido. Eu falei: ela não entendeu nada que eu falei, né? Pensando assim. É assim: José da Cruz. Eu não lembro mais o nome, eu sei que tinha cruz no meio. José da Cruz de Souza. Falei: essa é a sua cruz, tá bom. Então a senhora também é cruz. Ela falou: não, eu não peguei esse sobrenome Cruz, peguei só o Souza. Então um não era a cruz do outro, né? Mas não é nesse sentido, não é no sentido da carga. Ninguém pode ser uma carga para o outro, mas cruz é espiritual. Cruz tem que ver com morte espiritual. Cruz tem que ver com seguir a Cristo. É isso, cruz. Então, ele vai falou sobre isso, aliás, e agora leva, depois de 6 dias, que nós já vamos caminhando aqui para o... Jesus vai falar de novo sobre a morte dele, já estamos caminhando para o final, né? Apesar que o final acontece bem, olha a redundância, o final acontece bem nos últimos capítulos, né? O final, digo, a morte de Cristo, né? Mas aqui, então, vem a transfiguração. Jesus leva Pedro, Tiago e João, os leva até em cima do monte. Alguns acham que é o Monte Hermon, outros acham que é o Monte Tabor. Eram montes onde havia, inclusive, a matança de crianças, né? Em alguns momentos da história de Israel, locais onde eles dedicavam adoração a deuses como Baal, outros deuses aí, e essa adoração tinha que ver com uma relação íntima com o sacerdote, sacerdotisa, os prostitutos e prostitutas cultuais, né? Como eram chamados aqui. Mas não importa que monte foi, se foi um monte assim, Jesus abençoou, né? E a transfiguração aconteceu ali. Jesus foi transfigurado, suas vestes se tornaram brancas, aparece verso 4, Elias,
e Moisés, que estavam falando com Jesus. Eu imagino que nessa fala, Moisés estava dizendo assim: Jesus, fica firme aí, eu sei que tem muita coisa, o povo é assim mesmo, eu dirigi o povo no deserto, não foi fácil, mas vai valer a pena. Jesus sabia disso, mas humanamente essas palavras podiam ter confortado a Jesus. Elias, que não passou pela morte como Moisés foi ressuscitado, Elias subiu para o céu. Então, símbolo desses dois momentos, né, ou dessas duas situações, haverá pessoas quando Jesus voltar que vão ser ressuscitadas, que morreram, o fôlego de vida vai voltar e elas se estarão com aqueles que são transformados e não vão passar pela morte. Elias, né, no caso, Moisés passando pela morte, Elias não passando pela morte, são exemplos disso ou dessas situações, né? Pedro dá a sugestão de fazerem 3 tendas lá, nada disso, nós vamos lá para baixo daqui a pouco, nós vamos ver o fervo da vida espiritual. E eles se encontram lá com um jovem possesso. Antes, na descida, ao descerem do monte, diz aqui o verso 9, né? Ordenou-lhe Jesus que não divulgassem tudo até que o Filho do Homem fosse ressuscitado. E Pedro obedeceu, né? Pedro, que era o mais assim, fofoqueiro talvez, mas ele obedeceu. E eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria esse negócio de ressuscitar entre os mortos. Que seria isso? Jesus ressuscitar entre os mortos? Como é que é isso? Jesus tinha falado várias vezes: 3º dia eu vou ressuscitar, eu vou morrer, eu vou ser bem judiado, no 3º dia eu ressuscito. Ele vai voltar a falar isso sobre esse assunto assim que terminar essa questão do que aconteceu descendo para baixo, né? outra redundância aqui. Mas que negócio é esse, né? E guardar, não guardar essa questão de ressuscitar, não ressuscitar? E interrogaram-no, dizendo: por que dizes os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Que negócio é de Elias? Não, Elias já veio. Está falando de João Batista. O espírito de Elias, no sentido, não o espírito que vai desencarnar para encarnar, a Bíblia não tem esse negócio. No espírito de Elias, na mesma pegada de Elias, vem João Batista para abrir o caminho, para falar as verdades, né? Ele já veio e não foi reconhecido. Aí então eles já estão lá embaixo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, estão descendo, passaram por essa experiência, né, lá no monte da transfiguração, estão descendo. Lá na descida ainda falam sobre o Elias, o espírito de Elias. E agora eles estão lá embaixo, se aproximam dos discípulos e viram uma multidão grande ao redor, verso 14, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, onde é que está Jesus? Está descendo lá. Correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que vocês estão discutindo aí? Estão discutindo o quê? Qual é a conversa aqui? Escribas, tá? Cidadãos do reino, aqueles que cumpriam fielmente a lei, e ali embaixo estava acontecendo um problema. Mestre, trouxe-te o meu filho, disse um senhor. Meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, os escribas estavam ali, também não puderam fazer nada. Estavam vendo o circo pegar fogo. Os discípulos correm para cá, correm para lá, e o demônio no rapaz. E o demônio no rapaz. E pulava e fazia estripulias, o demônio não saía. E ele sai. Como é que Jesus falava? Sai demônio, uma, sai demônio, duas, que canta um hino. Como é que faz? Qual é a técnica? Não tem técnica. Não tem técnica. Os discípulos perguntam lá no verso 28, por que nós não pudemos expulsá-lo? Por quê? Por que não pudemos? Mas aí Jesus tirou o espírito, mandou o espírito sair. Esses são os 2 últimos sinais que aparecem aqui no livro de Marcos. Esse é o primeiro e depois no capítulo 10, o cego. São 2 sinais que aparecem antes de todas as coisas terminarem
com a morte de Cristo. E ele tirou o espírito, mas ele relutou um pouco para sair, parecia morto. Começaram, imagina, tá morto. Não, não está morto, ele não morreu. Jesus o levantou pela mão e aí os discípulos perguntam, por que não pudemos? Ele disse assim, meus filhos, é só com oração e jejum. Não é o poder humano que tira o demônio da vida das pessoas. Endemoniados. Não é. É só oração. Oração e jejum. Jesus de novo fala. Partiu dali, passaram pela Galileia. Não queria que ninguém soubesse. Ele queria falar em particular com os discípulos e disse, o Filho do Homem será entregue, verso 31, nas mãos dos homens. E o matarão. Ele. Mas 3 dias depois da sua morte, fala de novo, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam e temiam interrogá-lo, perguntar por quê, como é que era, como é que seria. Mas Jesus falava, 3º dia. A fé é progressiva, eles iriam entender isso, mas não estavam entendendo naquela hora. Aí Jesus explica quem é o maior no reino de Deus. Porque os discípulos estavam andando na frente ali, e Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo? Está muito acalorada essa conversa aí. Estão discutindo o quê? Estavam discutindo qual era o maior. Mas eles ficaram bem quietinhos. Sabiam que estavam fazendo uma coisa errada. E Jesus explica então, olha, no meu reino, se alguém quiser ser o primeiro, vai ser o último. Se alguém quiser ser servido, vai servir. Eu fiz isso. Eu estou aqui para servir. E ele já emenda, trazendo uma criança para o meio, dizendo assim, olha, se não se tornar como uma criança, se não receber o reino do céu como uma criança, criança inocente, criança pura, se você não receber o reino de Deus assim, de coração aberto, sabe, peito aberto, mente aberta, né? O que eu posso fazer se você não receber assim? Mas quem receber o reino de Deus como uma criança, recebe, esse vai receber a bênção do Senhor. E aqui Jesus ainda fala sobre 3 coisas. Ele ensina sobre tolerância, inclusão. Tem alguém aí fazendo sinais em teu nome, expulsando demônios em teu nome, não tem problema. Deixa ele lá, não é? Deixa ele lá. Não lhe o proibais, verso 39, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Deixa. Pois quem não é contra nós, é por nós. Inclusão. Olha aqui. Jesus vai falar dos tropeços. Não faça tropeçar nenhum pequenino. A sua vida para os outros, prega. Não é? Pregue o evangelho, se precisar use palavras, você já ouviu isso? A sua vida prega, a sua vida importa. O seu exemplo importa. A maneira como você vive o cristianismo importa. E diz assim, olha, se a tua mão te faz tropeçar, tira fora. Se o teu pé te faz tropeçar, tira fora. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca. Se um dos teus olhos, né? A mão é o fazer. O pé é o caminho e os olhos, o desejo do coração. Se você está fazendo coisas ruins, pare de fazer. É isso que significa arranque a mão. Se você está indo por um caminho errado, corta o teu pé. É o caminho, não é o pé. Não é a mente que dirige, né? E os seus olhos estão vendo coisas que não são boas, não são saudáveis. Então, corta o olho fora. É o desejo do coração que está sendo explicitado, é uma figura. Se você não mudar essas coisas, o problema está no coração. O problema está no coração. E aí termina dizendo que vocês são o sal da terra. O sal da terra, porque cada um será salgado com fogo. Sacrifício aceito.
O mundo está em decomposição, precisa de sal. Aquele tempo tinha geladeira, vai guardar a carne, tinha que pôr sal, guardar o peixe, tinha que pôr sal. O sal mantinha a pureza do produto para ser usado, né? Tende sal em vós mesmos e paz uns aos outros. Não deixa o sal ficar sem sabor. Não deixe sua vida espiritual ficar sem sabor. E quem dá o sabor para a minha vida espiritual? Jesus. Seu desafio. Busque ter este sabor. Como? Palavra de Deus no coração. Palavra de Deus no coração. Escolha o que você vai fazer segundo a vontade de Deus. Escolha o caminho que você deve seguir segundo a vontade de Deus. Veja, não é? Tenha percepções, desejos segundo o coração de Deus. Escolha isso. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos pela bênção da tua palavra. Quantos desafios aqui, né? Levar a cruz, andar contigo, trabalhar na vida, porque importa o exemplo importa. Que possamos ter aprendido lições muito positivas para a nossa vida espiritual e que as apliquemos no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, encerramos essa parte, o programa continua e a gente vai se ver amanhã. Um abraço. Recentemente li uma interessante história. Ela falava que durante uma aula na escola bíblica, o professor queria mostrar na prática o que era ter fé. Por isso ele colocou a mão no bolso e atirou fechando o punho. Em seguida ele balançou o punho fechado diante das crianças e perguntou: "O que eu tenho nas mãos?" Ninguém respondeu. Então o professor respondeu: "Eu tenho as chaves do carro na minha mão." E repetiu a pergunta: "O que eu tenho nas mãos?" Depois de um tempo de silêncio, um garotinho levantou o dedo e disse: "Eu sei, é a chave do seu carro." "Isso mesmo, mas como você sabe? Eu ainda não abri a mão." O garoto então respondeu: "Eu sei disso porque você disse, e eu acredito em você." O professor abriu o punho e mostrou as chaves. Esse episódio simples nos revela o que é fé, crer no que não se vê. Mas sabe, confesso que exercer a fé não é algo fácil. Humanamente não gostamos de acreditar naquilo que nossos olhos não podem ver. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Isso porque nem sempre Ele explica todas as questões. O caminho nem sempre é totalmente claro aos nossos olhos. E no meio das dúvidas, Deus nos convida a avançarmos em frente pela fé. Mas como fazer quando a fé falta? Existe uma história na Bíblia que nos dá uma ótima resposta. No capítulo 9 de Marcos, encontramos a história de um pai que sofria pelos ataques que seu filho tinha desde a infância em decorrência da possessão demoníaca. Ele já havia se atirado no fogo e na água, vindo quase a falecer. Desesperado, este homem correu até Jesus em busca de uma solução. Ao se aproximar de Cristo, ele disse: "Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Veja a resposta de Cristo. Ao que Jesus respondeu: "Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê." E imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajude-me na minha falta de fé." O texto mostra um homem que precisava de um milagre, mas não tinha fé. O que ele fez então? Pediu a Jesus que lhe desse mais fé. Essa é uma realidade que muitas vezes esquecemos. Biblicamente, fé é um dom, ou seja, ela é algo que recebemos, não é algo que desenvolvemos sozinhos. E por mais contraditório que pareça ser, se eu não tenho fé para crer em Deus, eu preciso buscar a Deus para que Ele me dê fé para crer nele. Embora pareça confuso, na verdade não é. O que você precisa é orar com sinceridade e dizer: "Deus, me ajude a crer em Ti." Faça das palavras daquele pai a sua oração sincera, também dizendo a Deus: "Ajuda-me na minha falta de fé."